Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Nós iremos hoje para a aula número 17 do nono ano. Falaremos sobre Segunda Guerra Mundial, a ofensiva aliada, como que foi esse processo de tomada de poder por parte dos aliados. Para a aula de hoje, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: determinar a disputa pela Indochina entre Estados Unidos e Japão como motivador para o ataque de Pearl Harbor pelos japoneses. Identificar a Batalha de Midway como um dos desastres dos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Descrever a Batalha de Stalingrado como uma vitória soviética fundamental para o destino da guerra. E explicar a última fase da guerra com ênfase no dia D e nos desdobramentos da mesma. Antes de mais nada, já sabe, busque os materiais para a aula de hoje. O livro didático que contempla esse assunto, o caderno para fazer as anotações, assim como lápis, caneta e borracha. É importante tê-los em mãos para que vocês possam fazer as anotações das principais informações, de dúvidas que venham a aparecer, para que depois vocês busquem essas respostas, seja por meio de novas leituras, revisando a aula de hoje, perguntando para o professor, entre outras maneiras. Vamos agora, de fato, iniciar a aula. Na última aula, nós estudamos acerca do avanço do eixo na Segunda Guerra Mundial. Eixo formado por Alemanha, Itália e Japão, principalmente. E a questão do Holocausto, lembram da invasão da União Soviética pelos nazistas, que foi uma derrota? Vamos continuar então essa história. Nós vimos o Holocausto, mas também vimos essa questão da invasão nazista para a União Soviética. Vamos entender de que maneira se deu essa derrota. Então, ofensiva aliada, Pearl Harbor. Talvez vocês já ouviram esse nome por meio de um filme bastante conhecido que muitos assistem, mas às vezes não conseguem compreender o contexto dessa história. Vamos entender agora. Em 1941, o Japão invade o sul da Indochina. Mas essa invasão vai causar uma reação entre os Estados Unidos, porque ele tinha interesse econômico e estratégico nessa região. Estratégico no sentido de deixar suas tropas, econômico por conta das riquezas que lá havia. Então, no dia 7 de dezembro de 1941, ocorre o ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, base militar esta estadunidense. É com base nesse ataque que mais tarde, em agosto de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, que são lançadas as duas bombas atômicas que estudaremos em próximas aulas. No dia seguinte, então, no dia 8 de dezembro de 1941, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. Logo, todo o eixo se reúne contra os estadunidenses. A entrada dos Estados Unidos na guerra acabou envolvendo muitos países, principalmente aqui da América. Entre eles, o Brasil entra no conflito e o México, fortalecendo assim o bloco dos aliados. Na Europa, Bulgária, Hungria e Romênia, aliados da Alemanha, declaram guerra aos Estados Unidos. Então percebam que, tanto do lado dos aliados quanto do eixo, novos países estão começando a adentrar nestas alianças militares, tendo em vista a entrada dos Estados Unidos na guerra. Na próxima aula até nós veremos com mais detalhes
A questão da participação do Brasil na Segunda Guerra. Como que foi? Quem era o presidente que estava no poder? Será que o Brasil sempre teve esse posicionamento? Será que ele sempre esteve do lado dos aliados ou tinha seu interesse ali do lado do eixo? Então, na próxima aula eu explico certinho para vocês. Mas agora vamos continuar. Ofensiva dos aliados, vamos entender então a Batalha de Midway. Em junho de 1942, o Japão atacou a base militar estadunidense de Midway. O ataque acaba sendo um desastre para os japoneses, que acabam perdendo cerca de 4.000 homens e 332 aviões. Então, é uma derrota bastante grande que vai mostrar, de certa forma, o enfraquecimento dos países do lado do eixo. Ofensiva dos aliados ali na Batalha de Stalingrado. Ocorre entre os exércitos da Alemanha, né, o exército nazista, e o soviético, da União Soviética. Ocorre entre julho de 1942 a fevereiro de 1943, cerca de 8 meses. Este conflito, digamos assim, resulta na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. E o esforço que foi assim gigantesco por parte dos soviéticos e o esgotamento dos exércitos alemães resultaram numa vitória soviética fundamental para o destino do conflito. Lembrando que foi utilizada a tática da terra arrasada neste conflito também, onde as tropas nazistas, né, alemães estão cada vez mais adentrando o território da União Soviética, a Rússia, período de frio. O que vai acontecer? Tira-se todas as casas, alimentos, os russos já destroem, fazendo com que a tropa de inimigos cada vez mais entre no seu território. Nisso, está vindo o inverno, sem alimento, sem abrigo, sem uniforme preparado para tal situação. Consequentemente, o exército enfraquece e ele perde facilmente. Ofensiva ainda dos aliados, última fase. Nós temos o Exército Vermelho partindo para Berlim. Quem seria o Exército Vermelho? O Exército da União Soviética. Anglo-americanos expulsam os alemães e italianos do norte da África. Em 1943, o Benito Mussolini, líder da Itália, foi derrubado. E os alemães o resgatam e é proclamada na Itália a República de Saló. Sobre o dia D, que acontece em 6 de junho de 1944. Cerca de 160.000 soldados, com apoio de 6.000 navios e 5.000 aviões, eles desembarcam na costa de Normandia, que é a região costeira da França, abrindo uma frente de guerra. Aliados, então, conseguem libertar a França, Bélgica e Holanda, ocupando assim o lado oeste da Alemanha. Então pensem, essa é uma das imagens desse momento do dia D. Pensem todo esse arsenal vindo por mar, vindo por terra, por ar, por meio da questão dos aviões. Então, como os inimigos que estavam nesse território viram toda essa situação e sendo atacados por todos os lados. Então, é considerado o dia D, dia decisivo para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Em abril de 45, os exércitos soviéticos entraram nos subúrbios de Berlim e acabaram vencendo. No final de abril, Hitler e Eva Braun, eles cometem o suicídio. É meio que uma forma de morrer ainda como herói,
porque ninguém poderia tripudiar em cima do cadáver de Hitler. Ele mesmo comete o suicídio, pede para seus aliados colocar fogo no seu corpo. Então é uma forma de ainda sair-se como herói. Mussolini é capturado e executado em praça pública. Esse sim foi uma maneira de mostrar: você foi um assassino da humanidade, está recebendo o que merece. Em 2 de maio de 45, os soviéticos eles tomam Berlim e hastearam a bandeira no alto do Reichstag, que seria assim um parlamento, o símbolo do poder nazista na Alemanha. Em 7 de maio de 45, a Alemanha se rende incondicionalmente. Ela coloca-se como a grande responsável, que acabou a guerra, acabou a partir de então. Ainda sobre os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial, tem a questão das bombas atômicas, mas elas serão discutidas, serão tratadas em uma aula futura. Falaremos como é que foi o ataque estadunidense às 2 cidades de Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas, com o propósito de mostrar o poderio bélico que eles tinham. E ainda entenderemos qual foi a relação desse ataque com o processo de imigração japonesa para o Brasil e, consequentemente, Santa Catarina. Na próxima aula, falaremos sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e os reflexos tanto para nosso estado, Santa Catarina, quanto para nossa cidade, São Bento do Sul. Agora vamos para a atividade referente a esta aula, a ofensiva dos aliados que levou à vitória deles na Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham compreendido, buscado as informações principais, anotado ali para agora revisar tudo isso por meio dessa atividade. Bons estudos a todos, até a próxima, um abraço e tchau!